Olá, pessoal, tudo bem? A gente já tá começando aqui a nossa live de hoje com a doutora Érica, que é uma super médica que todos os pacientes amam ela, com razão, né? Porque a gente sabe de toda a qualidade do atendimento dela. Vamos esperar ela entrar aqui com a gente hoje. E para a gente começar a conversar um pouquinho, esse convite que eu fiz para ela, já faz muito tempo que a gente conversa, que a gente divide nossas experiências e que agora a gente realmente conseguiu um horário para conversar e passar um pouquinho das nossas experiências para vocês. Vamos ver aqui, ela acabou. Vamos ver, eu aceitei ela agora. Oi! Tudo Oi, tudo bem? bem? Tudo, que bom que a gente conseguiu um horário, né? Já faz tempo que a gente tenta se encontrar e não consegue, né? Mas agora conseguimos um horáriozinho junto. Graças a Deus, né? Que bom, que bom, que bom te ter aqui hoje, porque na verdade muitas das crianças que eu atendo são tuas pacientes. E aí, às vezes, as crianças que eu não atendo, mas que eu estou conversando com as famílias, que agora com essa questão de atendimento online, eu estou tendo contato com pessoas do Brasil inteiro e todo mundo conhece a doutora Érica. Que bom, eu fico muito feliz de te ter aqui, que eu sei que é difícil da gente conseguir se organizar, mas vamos começar falando um pouquinho sobre a tua formação, como é que tu começou a trabalhar mais com a trissomia 21. Eu já sei de tudo, porque eu, né, te conheço, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, mas que talvez algumas pessoas não saibam. Então, se tu puder nos dizer um É, pouquinho. para quem não me conhece, né? Eu sou pediatra de formação e sou intensivista pediatra. E depois que eu engravidei, né? Que o Theo, a gente não sabia que ele tinha síndrome de Down, a gente ficou sabendo no nascimento. E aí eu comecei a estudar. E devagarzinho a gente foi. Eu não atendia consultório, eu sou muito intensivista, muito mesmo, sou apaixonada pela UTI neo e UTI pediátrica. E assim, era até meio que um tabu para mim, porque eu já estava com a minha carreira já, teoricamente, já estava muito boa, né? Não, assim, você chega a um nível que você fala. Não é que você não quer aprender mais que você sabe de tudo, não é isso, que ninguém sabe tudo, mas você já tá meio que na graça já, né? Você já tá meio que na paz, assim. Você já saiu, você já tem meio que seu lugar ao sol, né? É Assim, eu verdade. já tinha, eu já tinha aqui minhas vagas, eu já tinha saído do final de semana, porque assim, plantonista de TI, assim, né? Quando você tá começando a sair de final de semana, depois os meus dias já eram os dias bons. Eu falei, cara, recomeçar, pra que recomeçar, né? E assim, a gente tem um sentimento de revolta, né, Cintia? A gente só enxerga a deficiência quando a deficiência está no seu domicílio. Ai, meu Deus, não vai cair a internet, não. Deixa eu ver se é a minha. Não, tá Vocês estão tudo me certo. vendo? Estão me ouvindo, gente? Dá feedback Aham, aí para mim. tudo bem. A Tá tudo Cintia certo. congelou para mim. É? Eu? A Cintia congelou. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se tem alguém para me dar um feedback aí. Parece que é a Cintia. Não sei. Tá tudo certo, tá? Vocês estão me Tá vendo, tudo certo. gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Dei uma trocadinha de internet aqui para ver se melhora. Tá. É, não sei se você está me ouvindo, Cíntia? Tá? Então assim, e a gente, essa situação, só que quando você só enxerga a singularidade, a diferença, né? E quando você está com ela dentro da tua casa, senão você não enxerga, e ponto final. E aí aquilo foi me incomodando.
me incomodando, me incomodando, a partir do momento que eu enxergava que o meu menino tinha oportunidades de saúde, e eu não gosto muito dessa palavra oportunidade, porque ela é meio capacitista, né? Você dá metade para oportunidade para um e não dá para o outro. Eu tô falando oportunidade de saúde, oportunidade de ser tratado com as singularidades, respeitando as singularidades dele. Isso é difícil pra caramba, porque a gente não tem protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente não tem, ou o que a gente tem é muito aquém do que a gente precisa, né? Então, assim, mas é muito longe, assim. E quando você não tem nada muito bem determinado, abre precedente para aquele médico fazer o que ele bem entende. E aí você vai vendo, assim, aquilo foi me incomodando, eu saía à busca de pessoas para me ajudar. O meu filho com muitas condições associadas, muitas comorbidades. Porque assim, Cíntia, né, na sua prática você deve ver isso. Tem menino com síndrome de Down que, dependendo da expressão gênica dele, ele é um menino que a mãe, ele passa batido até aí uns 7 anos. Aí o menino sentou com 6 meses, andou com 1 ano e pouco. O menino fala pelos cotovelos, mas vamos combinar que isso aí é exceção, né? É uma variabilidade muito grande. Exatamente, porque depende da expressão gênica. Mas, de fato, essa não foi a minha realidade. Eu, de cara, eu tomei um soco no meio da cara, porque o menino já foi para UTI. Então, de cara, o meu já não foi tão. Então, ele já me criou uma demanda muito grande no início da vida, né? Então, o Theo tinha diagnóstico de surdez profunda, o Theo ficou gravíssimo na UTI, o Theo fez icterícia de grau altíssimo, a ponto dele ter sequela até hoje, ele não anda até hoje, entendeu? Então, assim, você tem síndrome de Down e síndrome de Down. Então, não é grau, é realidade, é comorbidade associada. Entendeu? Então você não pode comparar. Eu tava pensando nisso, né? Eu falei, gente, o que eu posso falar de fala? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, você fecha um diagnóstico. Às vezes você escuta umas pessoas falando assim: ah, fulano não tá com 4 anos, 5 anos, e olha, você tem até 6 anos para ter 7 anos, sei lá, tem umas regras assim, né? Para ter janela de fala. Ou vai falar ou não vai falar mais. É umas coisas assim. E eu fico pensando, quantos diagnósticos associados essa criança tem? Porque se ele tivesse uma prematuridade, se ele fosse uma criança típica e fosse um prematuro, ele poderia ter um atraso na fala. Ah, tá, mas ele tem síndrome de Down, mais a prematuridade, mais uma cardiopatia, mais passou por uma cirurgia, mais tem um ouvido cheio de líquido. Então, assim, todas essas demandas, que é uma demanda grandiosíssima, eu comecei a sentir na minha pele. Eu falei, cara, os meninos merecem mais que isso. Mais do que... E aí eu falei, só tem um jeito. Se você tá revoltada com alguma coisa, só tem um jeito. Tá? Ou você vira político, que eu não tenho vocação. Eu não tenho vocação, entendeu? Ou você vira político e vai lá fazer leis, né? Ou então você dobra os seus bracinhos e faz a tua parte. E a minha parte é ser pediatra, então, que é a minha profissão. Então eu vou fazer o melhor possível dentro da pediatria para quem tem síndrome de Down. Para isso, o que eu fiz? Eu comecei a atender, fui melhorando meu entorno, fui fazendo minha lição de casa e continuei estudando. E até chegou isso aí que chegou, né? A gente tem, são 4 anos já atendendo quase que exclusivamente síndrome de Down. Então, assim, a minha história com a síndrome de Down ela é muito intensa, ela é muito curta, né? Mas ela é muito intensa, porque eu acordo, durmo, ainda durmo agarrada com ela também, né? Ai, que bom poder dormir agarrada. Aí é isso, essa aí que sou eu. Eu sou intensivista pediátrica de formação. Não existe no Brasil especialidade em síndrome de Down, existe nem especialista em autismo, não existe essa especialidade médica. Existe pós-graduação nisso, mas eu fui estudando sozinha e deixei a síndrome de Down me ensinar. Isso é muito legal, porque assim,
tudo que eu sei foram eles que me mostraram, eles que me ensinaram. Claro que eu fui para congresso, eu saí do país, eu fiz a minha parte, né? Porque não é só, é tudo muito bem embasado, tudo feito com muito cuidado, né? Verdade. Mas graças a Deus a gente está aí, a gente está conseguindo cuidar um pouquinho mais dos meninos. Ainda é muito pouco, né, Cíntia? Porque ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser mudada, né? É que é recente esse, digamos, interesse no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, porque eu, na época da faculdade, já fazem 10 anos praticamente que eu tô formada, e os médicos tinham um pensamento muito diferente, que é a pessoa tem uma síndrome de Down, a pessoa tem uma trissomia, e a partir disso, o que tá na genética é o que ela vai ser, e a gente não tem como melhorar isso. Então, as pesquisas estão vindo agora, né? Faz pouco tempo, no máximo 15 anos, que eles estão realmente pesquisando como melhorar a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down e acreditando nelas, porque antigamente, para um remédio chegar na gente, demorava 20 anos. Para um conhecimento científico sair lá da parte acadêmica e virar um remédio, uma coisa que demorava muito. Só que assim, a informação hoje, ela está muito, muito disseminada, né? Então, assim, o negócio está andando de uma forma, você vê aí por causa do coronavírus, tá uma coisa louca. Então, assim, o negócio sai hoje, amanhã o protocolo já está pronto e depois de amanhã já está instalado. Então, assim, já tem essa situação, ela vai mudar e vai mudar para todo mundo. Não vai mudar só para quem tem síndrome de Down, né? Vai mudar para todo mundo. Isso aí está mudando geral. E as informações estão chegando muito mais rápido para todo mundo. Então, acaba que a gente vai buscando. Opa, eu vi um tratamento novo, eu vou buscar informação. Isso, e assim, eu, profissional, né, da reabilitação, da estruturação, da fonoaudiologia, também, toda hora a gente está sabendo o que está acontecendo, então eu consigo hoje, com a questão da pandemia, trouxe esse benefício, eu fazer cursos que eu fazia tendo que ir para os Estados Unidos, agora eu consigo fazer na minha casa. Então, eu tô conseguindo me atualizar também muito mais fácil e a gente vê que a informação, por ela mover o mundo muito rápido, a gente tá podendo proporcionar muito mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. A minha área sempre foi essa, desde a faculdade, sempre foi onde eu me foquei mais. A neuro é a minha paixão, porque eu sei que o cérebro é capaz de fazer uma neuroplasticidade e é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, porque eu acredito na possibilidade de evolução quando o profissional sabe como dar o alimento que esse cérebro precisa. A gente sabe que existem muitas dificuldades que dependem de muitos fatores, porém o que eu vejo muitas vezes é que o atendimento fonoaudiológico na pessoa com síndrome de Down pode ser um pouco superficial, porque é aquele pensamento, na síndrome de Down, é assim mesmo, né? Então, acaba que já isso é uma desculpa para as famílias. Então, assim, não é que o fonoaudiólogo não conseguiu, ou né, o físio, mas é que é normal na síndrome de Down. Então, acaba que deixa as famílias também um pouco numa situação de conformismo, por não saber o que esperar, mas as pesquisas não explicam. Na fonoaudiologia, agora em Portugal, eles estão fazendo um estudo longitudinal de desenvolvimento da fala da pessoa com síndrome de Down. Porque hoje, a gente sabe que qualquer um pode dizer que é a síndrome de Down. E aí não tem comprovação se é ou não, se é falta de estímulo correto, se o cérebro dessa criança não está recebendo bem o que nós profissionais estamos dando. Então, eu tenho o costume, já que a gente não tem uma pesquisa específica disso, eu vou fazer todas as estimulações que eu sei que existem e essa criança vai responder. E aí, eu vou me testar. Se não tá dando certo, eu vou mudar o meu ritmo, a minha organização, porque eu sei que as pessoas com deficiência vão ter diferentes desenvolvimentos. A gente sabe disso, por causa das comorbidades mesmo que tu disse. Mas a gente precisa parar de culpar a
o diagnóstico, porque senão é muito fácil para a gente deixar com que isso aconteça e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, se a criança não consegue falar, eu preciso dar uma comunicação para ela. Ela tem que ter comunicação, ela tem vontades, ela tem desejos. Eu não preciso exigir só o motor, mas eu posso ajudar cognitivamente com outros tipos de estímulo. Então, eu não posso simplesmente, ela não tá conseguindo falar e tudo bem, e aí eu vou vivendo assim. Eu preciso ajudar ela a se comunicar. Ela tem que... Existe vários mitos, né? Inclusive um mito que se você colocar PEC ou que colocar qualquer tipo de linguagem alternativa, essa criança vai se apoiar e se ancorar na PEC e não vai falar mais, porque vai dar por meio uma coisa muito melhor. E na realidade, isso aí que eu acho interessante, que assim, isso é outra grande furada, que na realidade a criança, quando ela entender que ela pode se comunicar e que ela pode, principalmente te dar ordem, no meu caso, que ela pode te dar ordem, ela simplesmente vai te dar, entendeu? Então, assim, uma das coisas que você perguntou, só pra gente, que você tinha me falado, é quais as particularidades da pessoa com trissomia 21 e cuidados específicos que esse bebê precisa ao nascer. Então, assim, esse é o basicão, todo mundo já sabe. Hipotonia ou não, mas normalmente hipotonia, pega ruim e mãe em luto. Olha só que tripé. Mãe em luto. Porque assim, para você fazer pojadura, já é um estresse. Eu tô falando porque assim, tipo, tudo somatiza em mim, né? Porque aí você olhou, descobriu recentemente que o menino foi para UTI, ou o menino é cardiopata, aquele vucu-vucu, e você ainda tem que dar conta de amamentar. Amamentar é um processo duplo, aprendizado duplo, tanto da mãe quanto da criança. Aí você tá naquele estresse e o menino não tá pegando mamar direito. Então, para começar, a fono é importante desde o início, porque ela tem que te ajudar ali nessa pega, ajudar, né? Por que essa é legal, essa pergunta que você fez aqui? Porque a gente vê muita criança que chega para consulta de primeira vez, o pediatra falou que fono não precisa não. Que fono não precisa não. Não, ó, tá ótimo. A estimulação, coloca uma coisa na cabeça de vocês, quem tiver nenê pequeno aí. Ou se vocês. A estimulação é precoce. Precoce é antes do momento de acontecer. Então, não é para esperar atrasar para tu fazer estimulação. É antes. Então, exato. É para você começar, basicamente, treinar esses neurônios para que eles, quando chegar a época, eles ficarem mais próximos possíveis dos marcos do desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que você vê muito, principalmente em lugar que o médico é do plano de saúde. Isso aí é fato. Então, você tem, né? Isso é muito comum. Fala. E as próprias fonos, muitas vezes, não precisa. Isso aí, Érica, tive alta. Porque ele estava pegando bem, não engasgava, então que ele podia. Aí depois eu percebi, né? Que eu falei, não é possível, não é nada disso que está dizendo lá. Eu só sabia do site do Movimento Down. Do site do Movimento Down, eu só sei daquilo. Aí eu falei, mas não é isso que está dizendo lá, gente. Está dizendo que tem que fazer estimulação da parte da motricidade oral já desde cedo. Ela não vai fazer nada. Aí ela me deu alta e falou para eu voltar quando estivesse maiorzinho para começar a estimular a fala. Porque ele não engasgava. É muito complicado, né? A gente tenta fazer um trabalho para ajudar as famílias e dentro da nossa própria profissão tem as pessoas que estão atrasando. E assim, eu recebo crianças de 1 ano. Eu tive uma criança com 12 anos que veio na fono a primeira vez. Aí é né? Aí a gente fica sem saber o que a gente fala para a pessoa, né? É um sofrimento porque eu acredito muito no potencial das pessoas. Eu tenho por eu conhecer que o cérebro vai responder. E eu sei que ele vai, porque eu vejo isso diariamente no meu consultório, independente
do tipo de deficiência, eu acredito sempre, porque eu vivo isso. Eu vivo a superação das pessoas. E eu fico muito chateada de ver quando eles vêm muito tarde e que daí o meu trabalho vai ser mais limitado. Então, esse conhecimento até é bom que a gente esteja conversando hoje, porque é uma coisa que eu tenho conversado muito com os médicos pediatras para que eles mudem esse pensamento. Eles precisam. Nasceu fono, nasceu físio, se não tem questões cardíacas, que a gente sabe que pode, né, dependendo do caso, a criança pode ter contraindicação, se for um caso muito de uma insuficiência cardiorrespiratória muito grande, daí o próprio estímulo de fono vai trazer outros malefícios, mas dentro, né, de um geral, todas as crianças precisam começar. Nasceu, vai para fono, vai para físio, passando por todo aquele processo de aceitação que deve ter sido complicado para ti, porque tu não sabia que ia nascer a criança com síndrome de Down. Mas tu não é a primeira que eu ouço isso. Todos os Então, dias. na realidade, assim, eu faço anamnese, né, da consulta, e eu tenho hoje, eu parei de contar, mas deve ser mais de, eu acredito, uns 2.000 atendimentos em síndrome de Down. E todo mundo eu pergunto. Faz parte do meu questionário. Eu pergunto, você sabia que o menino tinha síndrome? Você soube na gravidez ou você soube? Assim, invariavelmente, muito difícil. Claro que tem as pessoas que souberam antes. Mas, assim, não chega a 20%. 80% das mães souberam ao nascimento ou bem, até raramente, em alguns casos, com 3 meses, com 60 dias. Em crianças que não tinha muita faces, que não estava muito demonstrando e que a mãe... E aí ficou aquele ponto de interrogação. Principalmente quando a mãe tem a gravidez muito boa, muito tranquila, que ela tem aquele parto normal, que ela tem alta em 24 horas, que o bebê pega no peito. E aí, às vezes, até alguém percebe, mas a criança passa, vai embora. E é lugar que é pobre, humilde, né? Às vezes a pessoa nem é muito humilde, mas o lugar é muito pobre e profissional, né? Outra coisa que você perguntou é se essas características essas interferem no desenvolvimento da fala ou da amamentação. Uma das coisas que eu vejo muito, uma das particularidades que é em relação à deglutição, né? A organização do movimento de deglutição. E uma coisa que eu bato muito, é no exame auditivo. Isso, para mim, é um problema muito difícil de recomendar, explicar, convencer a mãe a fazer o Bera. Porque, assim, é uma coisa, assim... Porque, assim, tem que ser com privação de sono, dá trabalho. Eu tô vendo que ele escuta. Que bom pra você que você tá vendo que ele escuta. Aí faz o Bera, meia-noite, tá meu e-mail pipocando. Meu Deus, deu alguma coisa. Tá escrito aqui que deu alguma coisa. Pois é, ele não escutava tão bem. Então, assim, a gente tem uma condição que é o tamanho do ouvido médio. O conduto, ele é muito estreitado. Na grande maioria das crianças. Então, acreditem, qualquer motivo... Se o menino der 3 espirros, como a meleca vai fechar atrás dessa membrana timpânica, vai ficar líquido. E o líquido é assim, todos nós, se estivermos muito resfriados, vamos ter líquido no ouvido médio. A questão é que essa drenagem é muito ruim na síndrome de Down por toda a condição dessa face, anatomia. Então, assim, esse menino tem tudo para ter uma imitanciometria ruim. E outra coisa, agora, se ele tiver, ainda por cima, essa condição crônica, e detalhe, esses meninos com muita frequência têm intolerância à proteína do leite de vaca, e com muita frequência eles têm isso o tempo inteiro. Se você vai sem tratamento, como se fosse uma condição da criança, aquele negócio que é da síndrome, Sim. Né? E aí o que acontece? Você vai ter uma criança que tem líquido no ouvido médio. Só que ele tem líquido no ouvido médio tá sempre. Ele nunca deixou de ter. E ninguém faz nada. Ninguém tá vendo. Aí o menino escuta dentro da caixa d'água desde que ele nasceu. Exatamente isso! Desde que ele nasceu. Aí você tá lá, paga fono, leva na fono.
Eu não tô falando, gente, que a gente tem que. Eu também acho um saco levar para fazer. Mas imitanciometria especificamente. Muito importante. A gente agarra o menino aqui, ó, pá, não precisa de sedação, não precisa de nada. Você leva o pai segura as pernas, você segura aqui e a gente faz a imitanciometria, porque a imitanciometria não depende que a criança o dera assim. E a audiometria vocal e tonal depende que o paciente consiga responder, vocalizar ou pelo menos ter uma resposta comportamental. E às vezes essa criança não tem, por qualquer motivo que seja, ou porque é pequena, ou porque não olha, ou porque não presta atenção, porque não entendeu, não interessa. Mas a imitanciometria, a gente faz. Só que a imitanciometria muda prognóstico. Imitanciometria muda a vida de criança, porque se a imitanciometria vier ruim, você já acende suas anteninhas de vinil, ó. Tem líquido no ouvido médio, tem que ver o que está acontecendo com esse líquido. Não estou falando que você vai ter que procurar o otorrino. Tem gente que não faz e tá lá pagando fono. Tá pagando fono, e paga fono, leva na fono. Não pediu imitância e ela não insistiu na imitância, né? Então, isso é... Outra coisa também, não faz o Bera. Mas aí não faz a imitância também. Vamos supor que não conseguiu fazer o Bera. O menino dormiu, o menino deu show, o menino fez isso, enfim. Eu também já passei muito aperto fazendo exame. Mas faça a imitância. Faça a imitância. Você já vai dar um caminho para esse médico. Entendeu? Esse é o momento que falta, porque muitas vezes a fono pode ser que diga, mas o pediatra não entende, não sabe, não conhece a importância deste exame em específico para uma ideia de prognóstico, mas também de explicar para essa família, opa, tem um líquido na orelha média, o que a gente pode fazer? Dreno, pode fazer antibiótico, pode fazer o que for, para que seja... A conduta, o otorrino que vai dar, né, Cíntia? Aí é especialista. Mas assim... Só que não tem nem como tu procurar. Como é que tu vai procurar tratamento se tu nem sabe que o negócio tá ali? Exato. Entendeu? Então, assim, isso que eu acho que influencia. Essa foi a pergunta que você me fez. Essas características interferem no desenvolvimento da fala? Claro que outra coisa, criança com... esses dias uma mãe me perguntou, mas a amígdala grande atrapalha a fala? Porque quando eu vi num grupo que quando operou a amígdala, melhorou a fala. Eu falei, olha só, eu acho que dificilmente interfere na fala, mas ele super interfere na respiração. E quem não respira direito não fala. Porque para você falar, você tem que ter uma capacidade de respirar, né? E falar ao mesmo tempo. Então, interfere na qualidade do sono, interfere na oxigenação neuronal, interfere no sono REM, interfere na quantidade de apneia. Então, assim, é muito simplista uma pessoa chegar para você e falar assim, aí, o que a gente... fulano, fala pra caramba, qual é a fono dele? Verdade. Né? Eu morro de rir. Olha, fulano... Qual que é o suplemento que eu tenho que dar para falar? Eu falo, gata, não sei não, mas você me arruma aí porque eu vou dar pro meu menino hoje. Se eu der ômega, fala. Qual é a base, né? Do que tá acontecendo para essa alteração? Tem muitas... Vamos dar... se eu li que se eu der ômega, fala. Falei, cara, pelo amor de Deus. Gente, olha só. Vocês precisam entender que a fala, ela é super complexa, ela depende, primeiro, que tem a via de entrada. Primeiro, esse indivíduo precisa receber essa informação. Seja ela a informação que você está dando, você falando com ela em casa, porque o que mais estimula a criança a falar é você falar com ela, né? É você conversar com ela. Esse é o melhor fono que existe. E aí, o que acontece? É você conversar com a criança o tempo inteiro. E aí, agora, a base neuronal desse indivíduo como um todo, isso sim a gente pode ajudar, diminuindo a inflamação crônica, trabalhando esse organismo, melhorando a imunidade, para ele ter menos otite de repetição, menos sinusite. Isso eu tenho como te ajudar. Agora, não é um negócio mágico que a gente vai fazer, isso não existe, isso simplesmente não funciona, não é assim que funciona. Então, sobre a deglutição, assim, a gente tem muito problema assim, com engasgo.
Muito, assim, eu tenho muita queixa de engasgo. Eu queria que eu vou trocar de lugar com você agora. Eu queria que você explicasse por que que as crianças se engasgam tanto, as crianças com síndrome de Down. Inclusive, a gente tem um bonito agora que teve até uma parada cardíaca, cada uva. Ah, sim. Na verdade, a questão da hipotonia como um todo, ela gera uma incoordenação motor-oral. E aí, o que acontece é que a criança não consegue coordenar a respiração, sucção, deglutição. Então, na hora que ela está sugando, ela talvez não faça as pausas necessárias para engolir e respirar, porque quando a gente engole, a gente faz 1 segundo de apneia, a gente não respira ao mesmo tempo que a gente está engolindo. E aí essa criança tem uma incoordenação dessas 3 funções. E aí ela já tem uma musculatura mais fraca, a língua já é mais flácida, a língua não consegue segurar o líquido, né? Ela não faz esse canolamento, e aí a língua é assim, então o líquido escorre para a faringe. E aí a criança não tem esse controle porque a musculatura está fraca. Então, É falta de lateralizar a língua também, né? Não lateraliza, né? A língua não vai pro lado. síndrome de Down é posteriorização, anteriorização. Então, ela está sempre fazendo esse movimento e ela não tem estímulos laterais. E com a mastigação, a criança vai ter esse estímulo de lateralização de língua, ela vai fazer, né? A língua vai fazer essa lateralização e a gente vê que quando as crianças vão crescendo, as famílias têm medo dos engasgos, então elas liquidificam muito o alimento. E aí a criança não tem como trabalhar a mastigação e a língua vai cada vez mais ficando, e, né, nessa composição de realmente pesar na mandíbula. A língua que pesa a mandíbula e ela vai, cada vez que a criança vai crescendo, a língua não tendo os estímulos corretos, a língua pressiona a mandíbula e a articulação fica assim. E outra coisa também, que para você dar, eu falo muito isso, para você dar, menino que está engasgando, se ele está engasgando fora do comum, a ponto, talvez você tenha que dar um passo atrás mesmo nessa alimentação, não que não seja liquidificar, mas reduzir o tamanho desses pedaços, porque senão você vai acabar arrumando uma parada cardíaca, igual aconteceu. Né? E aí agora, porque não adianta você ficar tentando dar pedaço de carne para menino que está engasgando o tempo inteiro. Pedaço de carne grande. O fono, de acordo com o que estiver acontecendo, a fono vai orientando como fazer essa transição de consistência segura, de forma segura. Mas assim, também não adianta tu colocar tudo líquido, né? Porque se colocar tudo líquido, esse menino vai ficar líquido o resto da vida. Ele não vai sozinho querer passar de fase, ter trabalho de mastigar. Então, assim, por exemplo, os legumes, mesmo que eu não coloque pedaço grande, os legumes já são cortados em cubinhos de mais ou menos 1 centímetro. E assim a gente vai. A gente viu que é um alimento ou outro que seja mais escorregadio ou que tenha casquinha, ainda às vezes engasga. Mas a gente tenta de todo jeito. O que a gente faz aqui? Eu queria a sua opinião. É colocar a Z-Vibe ou uma escova elétrica para escovar, tipo assim, para ele tentar procurar dentro da boca, entendeu? Ficar mais brincando com aquele negócio do que tudo, que aí faz a vibração. Eu acho, isso quem me ensinou até foi uma dentista especialista em síndrome de Down. Ela falou, isso é muito legal, porque assim, a fono, ela trabalha, mas ela trabalha 2 dias na semana. Você tem que trabalhar todo dia, né? Todo dia, todo dia, todo dia. A orientação que a gente passa para a família é quase mais importante do que o atendimento, porque vir uma vez, 2 vezes, eu digo para a família assim, ó, mesmo que tu viesse todos os dias, tu ia ter que usar na prática, porque a criança precisa de repetição. Então aqui eu ensinei e organizei a musculatura, dá 1 hora já não tá a mesma coisa. Porque não foi repetido, porque existe memória muscular. E para que a memória muscular realmente aconteça, a gente precisa da repetição. Então, a questão de estimulação com vibração tem que ser uma vibração intermitente, porque se é uma vibração contínua, ela causa flacidez. Então, tem que ser uma vibração intermitente. Tu bota e tira, e aí a língua tem que fazer esse reflexo. Mas, por exemplo,
mordedores para as crianças com síndrome de Down é algo que a gente só tem, todas as lojas que eu procuro só tem mordedor redondo. E o redondo traz a língua para frente. Tem que ser pontas finas para ele fazer um lado, o outro, e a língua vai fazer esse movimento de procurar esse mordedor. E se o mordedor é redondo, a língua vem pra frente. E aí eu proporciono mais flacidez da musculatura. A Zevibe é espetacular. Se a Zevibe não fosse tão cara, né? É assim, dependendo da família, a família não dá conta de comprar a Zevibe, porque é muito cara mesmo. E daí é difícil de achar, né? Porque não tem em qualquer lugar, não. A outra coisa que você perguntou, gente, Cíntia, pra gente que eu falo demais, tá? Eu tenho que ter um negócio para me mandar em mim aqui, senão eu começo a falar demais. Mas eu também, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque tem coisa para falar, né? Meu Deus. Depois que eu me tornei mãe de uma criança com deficiência, se a minha visão mudou totalmente, né? Eu sou outra pessoa, né? Eu já, em todos os sentidos, até mesmo na mudança comportamental em relação à sociedade, a enxergar, a respeitar as outras deficiências, a você se incomodar, por exemplo, com uma calçada que não tem uma rampa. É uma coisa que ela vai te doendo, porque você começa a ver que se as singularidades, as diferenças, elas são minorias, e você começa a se importar mais com as minorias, né? Então, você passa a levar a bandeira das minorias. Por quê? Porque é óbvio que você começa a se importar, porque você deixa de ficar do lado de lá da corda e passa a ficar do lado da minoria. Então, eu nunca fui de família, mas você é médica, nossa, que linda, que você é médica. Pois é, gato, estudei em colégio público a vida inteira, entendeu? Ralei pra caramba pra passar no vestibular, sou veterinária, fiz veterinária na Federal antes de fazer medicina, então trabalhei pra caramba, não tenho papo, meu pai era pedreiro, minha mãe é costureira até hoje, então assim, eu não venho de uma família que tem, é muito engraçado que uma vez eu estava num congresso em São Paulo, aí chegou um médico e disse, conheço todos de Barra Mansa, de qual família você é? Aí eu disse, como assim? Tem que ser. É porque Barra Mansa tem que ter uma família. Tipo, você é de alguma família. Se você é médico, você tem que ser de alguma família. Então, assim, é difícil porque eu não venho de um berço que a primeira pessoa que fez faculdade da minha família foi eu. Da minha família inteira, de 11 tios. Então, assim, eu não venho de um berço de ouro. Então, eu estava acostumada a lidar com essa parte do lado de cá, mas sem ser minoria. Quando você vira minoria, você enxerga que o buraco é bem mais embaixo. Entendeu? Então, por isso é que eu visto a camisa, por isso que eu corro atrás e por isso que eu mudei totalmente o meu foco de estudo. Porque eu falei, se eu estou insatisfeita com a realidade que meu filho tem, eu tenho que arregaçar as mangas e tentar mudar alguma coisa. Não adianta ficar gritando que eu estou insatisfeita, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, a gente precisa de pediatras com conhecimentos específicos, porque realmente falta informação e as crianças que eu atendo, elas são orientadas de formas diferentes por cada profissional, eles ficam perdidos. A gente precisa de pessoas especializadas nessa área e em todas as deficiências. Mas, assim, o que a gente vê é que as informações são muito diferentes. E aí as famílias se perdem e, às vezes, elas pensam, bom, eu vou fazer o que eu acho melhor. E não tem uma regra, e aí elas ficam perdidas. E essa falta de pediatra especialista nisso, com conhecimento disso, a gente precisa. Então, quando alguém me pergunta, tu conhece algum pediatra que tenha especialidade nisso?
só a Érica. E, claro, né, tem um, dois, mas assim, não tem em toda a cidade. Então, a gente realmente precisa disseminar esses conhecimentos específicos que são... Cada pessoa é diferente, mas dentro das deficiências tem mais diferenças ainda. E a gente precisa conseguir ajudar as famílias nisso. Assim, eu vi que muitas pessoas estão perguntando sobre a apraxia de fala. Não é toda criança com síndrome de Down que vai ter apraxia de fala. Mas 80% das pessoas com síndrome de Down tem potencial de ter. Porque a parte motor oral, ela é mais hipotônica, mas a causa da apraxia é a organização motora que vem do cérebro. O cérebro envia uma mensagem e a boca não está conseguindo fazer o som que talvez ela esteja pensando. Então, a apraxia é um corte, praticamente, do que o cérebro pensa com o que a boca faz. Então, para eu falar bola, eu preciso juntar meu lábio, fazer um bico e fazer um L, depois um A. Então, todas essas mudanças da articulação que são difíceis para uma criança com apraxia. Então, quando repete sílabas é mais fácil. Papá, babá, mamá. Mais fácil nesse sentido do que palavras que tenham alternância articulatória. Então, na apraxia é comum ter essa dificuldade em específico. As pessoas perguntam muito sobre a apraxia e o que acontece é que na apraxia precisa de mais repetição ainda do que já precisaria para a criança com síndrome de Down. Outra coisa que eu sempre fico me questionando é o seguinte, hoje eu conversei sobre isso, hoje, com uma paciente. Ela falou assim, mas tem apraxia, né? Porque ela tem diagnóstico de apraxia. Eu falei, cara, se tu tá achando, se tu percebe, por que precisa dar nome às coisas? Por que precisa de mais um diagnóstico? Se não tá dando bem esses diagnósticos extras, eles só servem para resolver a nossa vida, porque a vida da criança ela continua a mesma, a criança continua a mesma, o TEL ele continua o mesmo, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, entendeu? Ele continua o mesmo TEL. Tá? Então, na realidade, o seu filho não muda. Se você está seguindo por um caminho, mas tem técnicas mais adequadas para a apraxia da fala. Bem, se você está desconfiado de apraxia da fala, é porque você já não está satisfeito com o que você está, senão você não estava caçando. Se seu menino estivesse falando pelos cotovelos, você não estava preocupada com isso. Então, você já tem que correr atrás de mudar e ir para métodos que estimulem mais a linguagem. Ponto final. Agora, se você vai usar, qual é o método mais indicado? Isso aí eu também o povo fala, mas qual é a fono que eu tenho que ir? A fono que seu filho responder. Os caminhos, claro que a gente tem várias técnicas, a gente tem técnica, né? A gente tem prompt, a gente tem várias outras técnicas aí. Eu falei prompt porque eu acho que é o que você faz, que você já me falou, né? Porque a gente já perguntou isso. Mas se você está com uma situação... E sempre levar em consideração se esse ouvido desse menino tá bom, tá? Isso tem que estar. Se seu menino não está falando como você gostaria, ou como você almejaria, né? Você precisa... Antes de você ficar preocupado com o diagnóstico acessório, você primeiro precisa saber se ele está escutando direito. Se ele tem via de entrada, né? Se ele tem via de entrada, se ele tem boa comunicação visual, se ele presta atenção, se ele não tem TDAH associado, porque tem menino que a cada 10 segundos passa uma mosca voando, ele tá lá na frente, ele não tá nem aí para nada, Isso né? que eu ia dizer também. Exatamente. Se esse menino não tem até um autismo associado, e isso também pode acontecer. Isso a gente, então assim, o diagnóstico de apraxia da fala, isso aí é o diagnóstico da moda, você sabe, é recente. Então, assim, é uma coisa insuportável, porque todo mundo que, assim, pra você ter uma ideia, esses dias uma criança de 1 ano e 8 meses, 2 anos, a mãe falou, eu vou lá para ver se não tem apraxia. Eu falei, oi? Quê? Com 1 ano e 8 meses? As crianças com síndrome de Down, em média, elas falam por volta de 3 anos, né? Mais ou menos. Qual é a sua média aí de fala?
Na verdade, o que que eu vejo? Quando a gente começa desde bebê, as crianças com 1 ano já estão fazendo mamã, papá. Muitas vezes dá palavras de monossílabas ou monossílabas repetidas. Com 2 anos e meio, é um boom, assim, daí elas conseguem fazer frases de 2 palavras, tipo dá, papá. No consultório, eu vejo que quanto mais a família está envolvida e a criança não tem comorbidades de outras coisas, a gente vê uma evolução bem legal quando tem esse envolvimento. A família precisa muito estar em cima, porque a criança tem dificuldades articulatórias e não vai ser como a outra criança sem síndrome de Down que aprende ouvindo. Eles não aprendem ouvindo. Eles podem entender o significado, mas repetir não é tão simples assim. Então, eles precisam de uma atividade articulatória. Então, o que que eu vejo, tá? Quando a gente faz uma estimulação de linguagem, as crianças demoram mais para falar. Quando eu faço estimulação motora para a fala desde bebê, elas falam mais rápido. Porque não é só eu ter força muscular, eu não tô pensando no fechamento do lábio para não ficar a língua de fora, não é isso. O Porque fechamento isso aí é motricidade oral, isso aí é outra coisa, né? Então, é diferente. Quando eu vou estimular um canudo numa criança, eu estou estimulando para que ela faça a letra O no canudo. Então, não é somente o motor oral para força, para ficar bonito, mas porque tem que ter função. Então, no caso da criança com síndrome de Down, existe esse erro que vem da fonoaudiologia antiga, que é, vamos fazer massagens passivas. No meu consultório, eu não faço isso. Porque se eu faço só isso, eu estou trabalhando sensibilidade, não estou trabalhando função. E a função é o que vai fazer com que a criança consiga falar. Porque não é porque ela tem uma língua para fora que ela não vai conseguir falar. Ela vai. Não é porque ela é hipotônica. Porque tem crianças que não têm síndrome de Down e elas são hipotônicas, mas elas falam. Então, não é isso a causa. A causa é a organização motora e que muitas vezes falta no nosso atendimento fonoaudiológico focar na fala desde bebê. Eu não isso. Sobre isso, assim, eu tenho uma coisa bem legal que foi o seguinte, eu questionei na época a fono, e a fono falou, não, vamos continuar trabalhando, não, e tudo bem. E aí a própria uma fono que a gente trabalha junto falou comigo, foi ela que me atentou sobre os diagnósticos. Ela falou assim, um menino que tivesse... Como que é uma pessoa que tem paralisia cerebral tetoide? Como que ela fala, você sabe? Aí eu peguei e falei, ela fala? Primeira coisa, ela fala? Aí eu falei, fala. Eu acho que fala, porque eu joguei na internet paralisia cerebral tetoide no YouTube e eu vi os meninos fala. Mas como que ela fala? Ela tem distonia. Então, essa criança é por quê? Porque ela tem a distonia muscular por causa da paralisia cerebral tetoide. Então, o que que acontece? Então, você tem que colocar esse diagnóstico, essa distonia, junto com a síndrome de Down, para você tentar entender o que que vai acontecer. Mais ou menos, para você dar um prognóstico real para essa criança. E veja bem, em nenhum momento eu estou falando que a mãe não tem que criar expectativa. A gente tem mais é que criar expectativa mesmo. Quanto mais expectativa você criar, mais você vai correr atrás da expectativa. É minha opinião. Porque assim, quem não cria expectativa não corre atrás dela, né? Aí ela fica tranquila. E eu acho que você tem que criar expectativa, você tem que preocupar mesmo, ser ansioso, estudar mesmo, correr atrás mesmo, porque ele não vai fazer por ele sozinho. Então é você que tem que fazer nesse momento. Então, né? Então a mãe tem que correr atrás, tem que questionar, tem que ajudar, né? E fazer a parte dela. A gente precisa muito dessa união da família. Até agora na segunda, né, que eu tinha te dito que a gente vai fazer o curso para as famílias. E eu vejo que quanto mais a gente instrumentaliza a família, mais eles conseguem até avaliar. Opa,
tem algo que eu posso fazer melhor aqui, o meu filho precisa disso, não fica dependendo só do profissional, mas fica uma coisa do pai poder saber, ai, meu filho tem dificuldade de memória verbal, memória articulatória, eu posso ajudar fazendo isso no meu dia a dia. Então, eu vejo, assim, que falta o conhecimento das famílias de até não é cobrar do profissional, mas tipo saber o que esperar, né? Ó, peraí, se eu sei que meu filho tem dificuldade para fazer isso, quer dizer que eu posso tentar fazer aquilo. E falta orientação, falta. Então, até a 21 Conecta é a rede que me pediu para fazer isso. E a gente tem visto muitas coisas bem legais, assim, as famílias começam a abrir os olhos para muitas coisas. E no dia a dia, tu consegue estimular sem fazer a criança sentar, vamos fazer atividade de fala. Não, a fala, ela é no dia a dia, a comunicação, ela é diária. E a gente tem que valorizar esses momentos, né? Ai, vamos comer, na hora de ir para o carro, lá e levar na fono, antes de ir na fono, já dá para fazer coisas no carro. Sem ter aquela cobrança, a criança se sente cobrada, ela começa a querer se esquivar de nós, porque a gente está sempre ali, fala, 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 e eles não conseguem, ou eles se estressam. Então, assim, ali essa questão do curso, que é algo que instrumentaliza os pais, a gente vê que isso dá muita evolução para a criança, porque não é só na fono, ele não pode falar só comigo, ele tem que falar com o mundo, porque ele tem que ser incluído, ele tem que ter uma vida dentro, né, da sociedade. Então não adianta eu dizer que comigo ele está fazendo e em casa não, na escola não. Então a gente tem que fazer essa criança generalizar e a família é o nosso principal elo para isso. Outra coisa também, Cíntia, que você tinha perguntado, deixa eu ver se você tinha perguntado mais coisa aqui. Você tinha perguntado sobre a inclusão, né? A inclusão da pessoa com deficiência na escola, na sociedade, assim. Isso aí é minha opinião, acho que é a opinião de todo mundo, né? Eles têm que estar inclusos, não porque é uma obrigação da sociedade aceitá-los, e sim porque é direito deles e ponto final, e acabou. Como cidadão, como direito de cidadania, direito de existir, direito de ser, né, igual ao outro. Então, assim, essa é uma das frases que eu sempre coloco na hashtag que eu inventei quando eu ficava procurando uma frase. Primeira coisa que eu coloquei que cada ser é um universo. Eu acho isso muito grande. Quando eu falo isso, eu falo isso porque cada um, para mim, é um universo imenso. E se você não consegue lidar com a individualidade, e essa medicina individualizada, eu não tinha. Eu não consegui ter no início da minha vida, porque eu queria que alguém... Por isso que eu fui para a medicina integrativa, por isso que eu fui para a medicina, porque a medicina integrativa ela é individualizada. A medicina que a gente conhece hoje como a medicina baseada em evidências, ela é populacional, ela é baseada na população. Mas quando o meu filho não consegue ficar dentro de um padrão populacional, então ele está excluído da medicina convencional. Então, qual é a medicina que me responde mais perguntas, né? É a medicina integrativa. E aqui você está falando com alguém mais convencional, acho que existe no mundo, porque eu sou intensivista pediátrica é super convencional. Então, assim, para entrar na minha cabeça certas coisas foi muito difícil. Eu tive que quebrar paradigmas e paradoxos absurdos dentro de mim, entendeu? Tinha coisa que não entrava na minha cabeça. Eu falava, não, que isso? Isso é loucura, isso não tem nada a ver, isso é fora da caixa demais. Esse nem é out of box, isso aí é lá na lua. Eu tô aqui na caixa, porque a caixa da medicina convencional ela é muito confortável. Você não tem que lidar com a singularidade, entendeu? Quando você tem que começar a ver muita individualidade, começa a ficar mais difícil, porque aí você tem que dar atenção individual para cada um. E a segunda coisa que foi tudo bem seja diferente. Então, assim, por que tudo bem seja diferente? Porque é tudo bem mesmo. Eu não tenho problema em ser diferente, eu não tenho problema nenhum. Eu quero que enxerguem.
que meu filho é diferente metabolicamente, é diferente na saúde, eu quero que alguém enxergue e trate ele com respeito, não negligenciando as necessidades médicas dele. Então, assim, isso é... Eu tenho dúvida, todo mundo é diferente. Eu não sou igual a ti. Ninguém é igual. Então, por que outras pessoas que têm... Cada pessoa tem a sua característica. Daí, na mesma coisa na síndrome de Down, eles dizem, as crianças são tão queridas, são tão... Cadê a individualidade dentro do grupo síndrome de Down? Dentro do grupo autismo, dentro do grupo paralisia cerebral, cada um é diferente. Eu não sou igual a ti e as minhas necessidades de saúde também são diferentes das tuas, mesmo a gente tendo mesma aparência, a gente não tem o olho puxado da síndrome de Down, a gente não tem dificuldade motora, mas não, todo mundo é diferente. E eu acho que falta é a gente ver a pessoa como uma pessoa individual e não um diagnóstico, que eu acho que isso que é o mais difícil, né, na nossa vida diária, porque eu só atendo pessoas com deficiência, a minha especialidade é essa, então eu vejo cada um e cada diagnóstico. Eu posso ter 10 crianças com síndrome de Down, nenhuma é igual, 10 crianças com autismo, nenhuma é igual. Então, a gente não tem já essa equalidade como, né, assim, dentro do mesmo diagnóstico já tem crianças totalmente diferentes. Então, eu vejo que a gente precisa muito olhar para a pessoa além da deficiência. Ô, gente, o povo tá me pedindo aqui no WhatsApp o meu brinco. Vocês vão lá e pedem pra Adriana. Não tem nada a ver com isso. A Adriana que me deu esse brinco, ela que se vire. Vocês não vêm, não, tá? Onde a Adriana Hortolá que se vire para arrumar esse brinco para esse povo todo, que eu sabia que isso ia dar confusão. Aqui, ela perguntou, a Adriana perguntou, ela pediu para eu te perguntar, como que a gente deve lidar com uma criança? Aí você fala, a live não era minha? O que você está se metendo na minha live? Aí, eu sou muito metida, né? Mas ela pediu para te perguntar se uma criança tem diagnóstico associado de autismo e tem síndrome de Down, que aí essa fala vai ficar mais complicada ainda, óbvio, porque ela tem 2 diagnósticos associados. E aí, nesse caso, qual o melhor método para trabalhar e quais são assim, os pontos fortes para trabalhar com essa criança? E se essa criança, se o prognóstico dela é ruim, como é que funciona essa criança que tem realmente diagnóstico de autismo e síndrome de Down? A idade da criança é abaixo de 5 anos? 5 anos. Ele tem 5 anos, exatamente. Tá. Eu gosto de usar o método Denver. Ele é um método de, assim, mais pesquisas e que tem comprovação científica. Eu gosto de usar métodos assim. O ABA, né? Eu invento muitos métodos, porque eu vejo que a criança precisa e eu vou fazendo. E baseado nesses métodos com embasamento científico, que eu acho que é o mais seguro para as famílias. Então, o Denver é o melhor método para as crianças com autismo e eu associo sempre o prompt. Mesmo se eu não saiba que a criança tem ou não uma apraxia de fala, eu uso o prompt como uma maneira de ajudar a organização motora, porque eu não sei se ela vai ter ou não uma apraxia, porque às vezes esse diagnóstico demora muito e eu não vou esperar todo esse tempo para que eu trate isso. Então, eu já começo desde cedo. Então, a parte de comunicação alternativa vai gerar a fala e a intenção. Porque a criança que não tem intenção de se comunicar, ela não vai falar. Eu posso fazer o que eu quiser, ela não vai falar. Então, eu preciso dar vontade comunicativa para ela. E a criança com autismo tem dificuldade nessa área. E no Denver, eu vou trazer o prazer de interação. E a interação traz a comunicação. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, com a interação social e estimulação de interação, a fala vai aparecer, a necessidade de comunicação, seja por aplicativo, seja de qualquer outra forma, vai aparecer. E aí que tu vai conseguir ter evoluções. A fala em si, a gente nunca sabe como vai se desenvolver, mas a comunicação precisa se desenvolver.
Isso, Ele precisa, a gente precisa dar voz a essa criança que às vezes não tem voz, né? Então, assim, isso é espetacular. Quando você consegue dar voz a essa criança começa a entender que é legal pra caramba ela conseguir dar ordem. Isso está acontecendo aqui em casa agora. Que bom. E ele se acha, ele acha o chefe, o grande chefão. Isso vai fazer com que ele tente falar. E ele fala, assim, ninguém entende nada, mas ele fala desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E conta, e reclama, e faz queixa de um pro outro, entendeu? E A reclama. fofoca de um pro outro. E reclama, conta as coisas, conta mesmo, assim, de um tempão, e fala, e aí a gente fica, e a gente conversa. Falta 5 segundos pra eles ficarem.